Muito boa noite a todos. Com imensa alegria, prazer, que nós damos início a mais uma live que tem como patrocinadora a União Beneficente Allan Kardec. Essa casa espírita, ela fica na rua Iviema, número 5.565, Jardim Monte Líbano. E nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Já estamos na pergunta de número 460, na parte segunda, né? Essa live é a de número 98, capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, como é de costume, né, nós vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que derrame sobre nós a sua paz, a sua bênção, a sua luz. Faça com que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa aprender um pouco mais. Porque no próprio Evangelho diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A doutrina espírita é um manancial de sabedoria e ensinamentos. Então, nós estamos sendo agraciados com esse livro maravilhoso que abre em nós a vontade de estudar, a vontade de aprender cada vez mais. Que os benfeitores espirituais estejam conosco durante todo o transcorrer do nosso estudo, como também ao lado do meu irmão, do João, de mim, de nós, para que a gente possa ser bastante receptivo. Muita paz e Jesus nos abençoe. Pois é, com a palavra, o Mano Odilon. Gratidão, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez vamos estudar o Livro dos Espíritos, na continuação, como disse Orlando, pergunta 460. Pergunta 460, parte segunda. Então nós estamos vendo a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né? Ela vai dar 459 até 472. Nós estamos na 460. E nós vimos essas nós já vimos, né? 456. A faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Vamos lá no de hoje. 459. Muito bem. Influência oculta dos espíritos em nossos atos. Eu vou ler essa aqui que nós já fizemos na semana passada, né? Para a gente só relembrar. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em atos. Essa é uma questão assim muito estudada dentro da doutrina espírita, até porque causa uma certa estranheza quando a gente lê a resposta que diz: muito mais do que vocês imaginam. Influem de tal modo que de ordinário vocês são dirigidos por eles. Daí a gente fica pensando, né? Como é que é essa situação dos espíritos nos dirigirem? E numa primeira olhada assim a gente fala, aí, e a minha vontade, né? Meu livre-arbítrio. Mas há uma troca, e daí quando a gente vai estudar mais a fundo, e tem as questões seguintes e as anteriores, a gente passa a entender como é que funciona essa direção, essa condução, né, que é a que nós nos submetemos. Não é uma coisa imposta, é uma submissão pelas nossas afinidades, pelas nossas vontades. É uma troca de prazeres, de vontades mesmo, né? Então, nós desenvolvemos em nós alguns desejos
e os espíritos se aproximam para aqueles desejos que nós estamos tendo. Bons ou não tão bons assim. Depende do que pensamos, do que sentimos e do que desejamos. Essa é um resuminho do que nós já vimos, né, no passado. Se o João quiser fazer mais um comentário, o Orlando, senão nós já vamos para 460. Não, eu acho que está mais do que explicado, né? Eu acho que não, até porque vai esmiuçar mais isso mais para frente ainda. Com certeza. E claro que tem muitas circunstâncias, muitas detalhes a serem entendidos aí nessa questão, né? De como é que os espíritos nos dirigem, como é que eles nos influenciam, como é que nos sintonizamos, como é que atraímos, como chamamos, como nós também os obsediamos e tudo isso, né? Essa troca. Essa mercancia aí, comércio. Essa troca, essa cumplicidade, né? Conluio. Vamos lá, vamos para frente então, a 460. Quer fazer ela, João? Vamos lá. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Sua alma é um espírito que pensa. Não ignoram que frequentemente muitos pensamentos surgem há um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os seus com os nossos. Daí a incerteza em que se percebem. É que tem em vocês duas ideias a se combinarem. Então são duas mentes em sintonia, duas mentes sincrônicas ao mesmo tempo, pensando coisas diferentes e, ao que parece, as duas meio que se confundem qual o pensamento que é meu e qual que é dele, qual que é do outro. Ficam sem saber, às vezes, achando receptivo, a gente está fazendo uma verdadeira evocação e está dizendo, olha, manda ideia para mim aí. Isso mesmo de forma inconsciente. Manda ideia para mim que eu estou precisando, estou querendo, e recebe essas ideias, e os bons espíritos ou aqueles espíritos que tiverem interessado isso em qualquer situação, bons espíritos ou maus espíritos, depende do que a gente esteja querendo, nos vão sugerir essas ideias, né? E essa parte onde diz assim, se fosse... Não, peraí, do vulgarizar. Algumas vezes elas vêm do... Outras vezes elas são sugeridas por espíritos que nos julgam capazes de compreender essas ideias e de as vulgarizar. Então isso pode ser, por exemplo, inventos, descobertas, né, ou compreensões a respeito de uma infinidade de situações, de condição, que nos auxiliam e vão auxiliar a comunidade, a família, a sociedade, as relações. Enfim, é bem amplo, né? Em todos os sentidos, isso pode acontecer. Quando, muitas vezes, não é interessante que saibamos que isso foi sugerido, que isso veio do mundo espiritual, até porque isso não é tão fácil assim, né? Se fosse fácil, diz aí, seria como o dia e a noite, que seriam claramente distinguíveis. Então, tem uma situação, né? Quando nós recebemos ideias de qualquer lado e nós ficamos fascinados com essas ideias, nós estamos alimentando o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso ego, né?
por acharmos que somos muito potentes na produção de ideias, né? De pensamentos ou da construção de qualquer coisa. Mas isso também, como disse, é útil de alguma forma, né? Porque depois nós vamos ter a oportunidade de ver isso, ver esse fenômeno, analisar e nos perceber ainda, nos avaliar no quão ainda somos pequenos, né? Somos viciosos naquilo que pensamos. Acho que é mais ou menos isso. Isso aí. Quer comentar, Orlando? Não, eu acho que tá. O João já falou tudo aí. Me chamou a atenção essa frasinha assim, ó. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Essa palavra evocação, ela muitas vezes, dentro do meio espírito, ela é carregada com aquele certo medo, certo receio. Evocar, posso evocar, não posso evocar, né? E aqui ele diz que nós vivemos num momento assim que a evocação é uma coisa natural, né? Quando você faz uma oração, quando você pensa em alguém, né, que está no plano espiritual, você está evocando aquela pessoa, né? Para que se comunique na intuição, né? E uma outra questão também que chamou a atenção, essa questão da gente não distinguir. A gente tem alguns exemplos nessa situação, né, até de música, pessoas que receberam músicas intuitivamente, inspirada ou psicografada, nem ele mesmo sabe como que aconteceu, mas aconteceu, ele sabe que não é dele, porque a coisa veio de uma forma assim tão espontânea e tão quase que mecânica, né, que ele nem entende como é que aconteceu. Então nós vivemos nessa troca com o mundo espiritual de uma forma assim mais ou menos natural, e às vezes a gente nem se apercebe que isso acontece, né? Mas fica sempre aquela dúvida, é meu, não é meu, é meu, não é meu. E ele disse aqui que isso é útil, né? O João esclareceu bem essa utilidade. Realmente precisamos que assim seja. Ok, vamos para 463. Aí está. 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Primeira ideia. Primeira ideia, primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, aí o seguinte, a dona Badia, a nossa mãe, né, Edlon? Ela costumava falar o seguinte, que o primeiro pensamento do dia a gente tem que aproveitar ele, né? Mas aqui já explica o seguinte, que depende da pessoa, né? Se a pessoa é voltada para o bem, né, é uma pessoa boa, lógico que ele vai ter uma intuição boa, né? Vai ter uma inspiração boa, então pode aproveitar os primeiros momentos. Mas se o indivíduo é mau, aí ele pode ter a indução de outros espíritos malévolos, né, que vai passar para ele uma ideia de acordo com o grau de evolução dele. Você viu aí que ele chama a responsabilidade para a gente, né? Ele poderia falar assim, a natureza do espírito desencarnado, mas não, ele fala encarnado. Bem enfático assim, ó. Depende de quem? De nós, né? Não adianta a gente querer falar, não, foi o capetinha que me levou. Que me levou a fazer isso. O capetinha sou eu mesmo. Eu mesmo. É isso? Para frente ou o João vai comentar um pouco mais? Por isso que é importante a gente buscar uma máxima consciência das nossas tendências, né?
Porque quando vem logo uma ideia, a gente para, analisa. Parece boa, mas será boa? Será o bem para os outros? Né? Quase parecido com aquele crivo lá das 3 peneiras, lá do... Não sei se é do Sócrates, parece que tem um crivo, né? Você tem um crivo, será que essa ideia é boa? Será que é o bem mesmo? Não vai fazer mal a ninguém? Só vai fazer o bem a todos? Enfim, a resposta foi: o primeiro impulso nem sempre é uma boa ideia, não, pode ser mal. Depende muito das nossas inclinações. Isso aí. Isso aqui nos chama a atenção para a gente viver essa situação de vigilância o tempo todo. O tempo todo. Que a gente fica mais esperto, mais vigilante em determinadas situações ou momentos, né? Lá na igreja, lá na casa espírita, no momento do culto, aí eu tô atento. Em outros momentos eu relaxo um pouco a vigilância, e daí? Então aqui a gente precisa estar sempre alerta, como diz o escoteiro. Ok, vamos para o próximo então. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Se a gente Estude não vê ele, o caso. A gente não vê ele, como é que ele está vestido, como é que é a expressão do olhar dele, como é que a gente vai saber? Boa desculpa. Estude o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a você discernir. Então a gente já tem que buscar ter critérios, né? Muita coisa do que nós pensamos, que já achamos que não seja o mal, muitas vezes é o mal. Simplesmente por não ser o bem. Porque quem não junta comigo, espalha, disse Jesus. Então, muitas vezes a gente, isso aqui isso não é mal, não, isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom porque não é ruim. Não, as coisas não são boas porque não são ruins. A gente precisa de estudar o caso, dizer, né? Usar critérios. Usar critérios, né? E esses critérios são: é isso que eu gostaria que fizesse para mim? Isso é o bem coletivo, e isso é o bem de um e é o custo de outro, né? Porque, como se diz, todo benefício tem um custo. Para quem que fica esse custo? Então essa é a questão da vida coletiva e do levar em conta o outro. Foi todo o ensinamento de Jesus, o tempo todo. Levar em conta o outro, né? O que é que eu estou fazendo para o outro? Como que eu estou usando o outro? Eu posso usar o outro? E essa é uma questão bem séria, porque no nosso mundo a gente vê que as pessoas o tempo inteiro elas estão se sentindo no direito de usar os outros. Usar. Simplesmente usar. Exemplo simples. A gente vê uma bobagem, uma besteira na rede social e a gente já quer que alguém veja aquilo para ver se a pessoa sente a mesma coisa que a gente sentiu. A gente se admirou, a gente se escandalizou, a gente não sei o quê, uma bobagem. E a gente quer que o outro tire tempo para ver aquilo ali
E muitas vezes a gente tira a pessoa de uma coisa que ela está fazendo, que ela quer fazer. Ela está ouvindo uma notícia, ela está fazendo uma leitura, ela está quieta, está refletindo, e eu chamo a pessoa para ocupá-la com algo que não leva a lugar nenhum. Então esse é só um exemplo de como a gente quer usar os outros. E aí aquilo que a gente está fazendo pode ser até sugestão do bom espírito, do mau espírito, ou de ninguém, nosso próprio vício, da superficialidade, da mediocridade nossa. E a gente vai passando isso para as pessoas, por falta de critério. Eu nem vou comentar porque o que você falou me atingiu. Agora... Quero ver quem que não é atingido nessa aí. Eu nem vou falar nada, porque qualquer coisa que eu falar vai me comprometer, mais ainda. Rapaz, esse negócio de redes sociais é complicado. Não é a rede social que é complicado, é nós. Vamos inverter o trem. Quer comentar, Orlando? Não, eu achei interessante o seguinte, que esses grandes gênios também, muitas invenções, muitas descobertas, é deles mesmo, né? Mas pode ter também ajuda de outros gênios, né? Espirituais que desencarnaram, estão no mundo espiritual também inspirando. Então, muitas vezes há uma descoberta, uma coisa assim bastante impressionante, você nunca vai descer com aquilo, né? Porque às vezes não é dele, é informação de um outro espírito que passou a intuição para ele. É interessante, ó. Tem muito disso aí, a gente já viu na literatura, né, muita coisa nesse sentido, no sentido de que as descobertas relevantes para a humanidade, muitas tiveram, pelo menos, a ajuda do mundo espiritual. Aquele descobridor, aquele cientista, aquele estudioso, já reencarnou com o propósito, e com algum preparo, mas ele precisa dessa ajuda. E ele busca essa ajuda. Tanto que os relatos dizem que muitas vezes ele dorme com essa ideia, com essa pergunta, e acorda com a resposta. Verdade. Muito bem. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que vocês sofram como eles sofrem. Simples, né? Aí vem de número da A, né? A, que é uma continuidade. E isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem isto por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Aí a B, de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de seres de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Porque eles são mal, né? Então, eles vão procurar alguém que tenha afinidade com eles também, que não são lá grande coisa. Né? E aí fica induzindo mal, porque, na verdade, eles não querem que a pessoa se dê bem. Mas seria mais ou menos por aí, né? Que não sejam felizes.
Aí, aqui ainda fala da inveja, né? Então, como é que ele pode se dar bem? Ele não pode se dar bem, não. Ele não é bom. E aí, então, vai induzir ele a fazer coisa errada só por objetivo de que aqueles espíritos não se dê bem, como ele também não está se dando bem. É a lei da afinidade, né? Interessante. Tem uma questão um pouco curiosa aí, né, que muito comum que acontece também, né? Aí diz que os espíritos não gostam de sofrer sozinho. Já que estão sofrendo, querem arrastar os outros junto, né? E aí nos induzem. Aí querem que a gente sofra, mesmo que isso não diminua o sofrimento, e que fazem isso por inveja, por não poderem suportar que os outros sejam felizes. Me preocupa um pouquinho o efeito dessa resposta aí. Porque eu vejo pessoas dizendo assim, incomodados, irritados, que eu não progrido, não avanço, não consigo fazer as coisas, não deslancho, porque tem muita inveja sobre mim. Quer dizer que essa energia da inveja é uma energia que barra, obstaculiza, dificulta as pessoas, né? Tem gente mas que elas se não... se preocupa com o que elas... o fulano falou, disse. Isso. Mas elas não levam em conta que esse sentimento da inveja só me influencia realmente se eu tiver sintonizado com ele. Se eu tiver uma vulnerabilidade ali a algo que me identifique, né? Eu sou ainda muito vaidoso, muito orgulhoso, e aí eu estou vendo que o outro está com inveja e que aquilo que ele está fazendo está chegando uma energia que eu não estou suportando, que eu estou incomodado com ela. Ora, se eu estou incomodado com a energia da inveja, eu não estou muito seguro daquilo que eu estou fazendo, não estou muito satisfeito, alguma coisa não está muito harmônica comigo. Tal do olho gordo. Olho gordo. Tal do olho gordo. Eu vou falar para você, eu sei que a inveja existe, né? Tem pessoas que têm inveja. Mas eu não me preocupo com isso, não. Eu acho que, de certa maneira, até é bom, porque indica que eu estou no caminho certo. Então, eu acho que a pessoa que está no equilíbrio... A pessoa que está no equilíbrio, a pessoa que é misericordiosa com os sofredores, com os desajustados, eu penso que ela nem percebe que existe essa energia da inveja, que existem os invejosos que estão ali olhando e descontentes com quem está obtendo sucesso em qualquer empreendimento, né? Qualquer ação ou conquista. Verdade. Relacionamentos. Então, mal, existe então os maus, né, os espíritos imperfeitos que induzem o outro ao mal, ele faz por maldade mesmo, né? Sente prazer em infligir o outro sofrimentos. No nosso dia a dia a gente também percebe isso, né, entre nós, né? Tem pessoas que não conseguem ver as pessoas bem, né? Tem que achar alguma coisa, né?
Até na conversa, né? A pessoa vem toda cheia de animação, de entusiasmo, toda feliz contar para você. Ah, olha, puxa vida, né? Aconteceu isso, foi muito bom e tal. Ah, não sei não, hein? Já coloca um trem assim no meio para a pessoa ficar... Ou então, se ela vem contar sobre uma coisa que não é tão boa, né? Uma coisa que aconteceu, uma enfermidade, fala, ih, rapaz, eu conheci uma pessoa que, olha, foi e acabou morrendo disso. Né? Em vez de animar, a pessoa fala, você vai sarar, então não. Então tem disso, né? A pessoa que parece que ela vive nessa sintonia, nem percebe o que faz, né? Nem percebe o que está fazendo, faz sem sentir, né? Que aquilo é um mal. É natural. Sem sentir, mas parece que com uma certa convicção de que tem que dar uma atrapalhada, né? Porque, por exemplo, o sujeito está determinado em alguma decisão, está pondo em prática, ou ele está estudando isso e aquilo, e aí chega aquele sujeito que fala assim, para que tudo isso? Conheço muita gente que começou assim e ficou doido. Pois é. Endoidou. Se desequilibrou, né? Porque incutiu muito de estudar demais, de fazer isso e aquilo, de querer trabalhar em certa direção, né? Geralmente na direção do bem. O negócio é questionado. É questionado quando você está indo na direção boa. Isso. Mas quando você está na direção ruim, está naquilo que todo mundo faz, né? Nas coisas do comum, naquilo que não leva a nenhum progresso, não tem esse questionamento. Isso é comum mesmo. Se a pessoa está se destacando, fala, não é tão bom assim não. Está querendo se aparecer. Vamos lá, 466. 466. Essa daí é um pouquinho mais longa, tem 2 slides. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? É interessante a lógica que o Allan Kardec vai colocando aí nas questões, né? A sequência, vai avançando. Indo mais a fundo, os espíritos nos excitam ao mal, os espíritos nos sugerem, os espíritos nos armam ciladas e tudo mais. Por que Deus permite? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. E a resposta dele é incrível, né? Porque ele já vai dizendo assim, que os homens precisam que a sua fé e a sua constância na prática do bem seja provada. É só um corte aí. Como espírito a gente no caminhar, a gente é muito dissimulado, né? É um fingidor. Então tem que pôr a prova. Como espírito que você tem que progredir na ciência do infinito. Ciência do infinito. Daí o passar pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em colocarmos você no bom caminho. A nossa missão, o nós aí são os espíritos que ele está se referindo. Desde que sobre você atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a auxiliar você no mal, logo que deseje praticar. Só quando você quer o mal, podem eles ajudar para a prática do mal. Só quando você quer.
É muito interessante Continua. toda essa colocação aí, né? Toda essa colocação, porque as pessoas dizem assim, não, mas eu não quero, as coisas aparecem, o mal me é sugerido, toda hora tá ali, né, a cilada, tal, tudo na minha frente, e eu caio sem querer, eu não quero, eu sou induzido, eu sou levado pelos perseguidores, pelos inimigos, né, pelo o inimigo, né, dizem as religiões aí evangélicas, usam muito, né, o inimigo, né. Coloca isso aí, porque daí é uma forma de justificar, né? Olha, você não é tão tentado quanto eu. Isso, eu quero fazer o bem, eu me esforço, né? Mas ainda, o inimigo ainda me persegue muito. Eu sou uma vítima. Se você for propenso ao assassínio, terá em torno de você uma nuvem de espíritos a alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também cercarão, esforçando por influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e deixa você senhor dos seus atos, ou deixa você na liberdade de escolha, de discernimento. E Allan Kardec comenta, então, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então nós vivemos num mundo de influências dos dois lados. A questão aqui, como eu disse na primeira parte da resposta, que quando o nosso pendor é para o mal, tem uma nuvem de espíritos ali a nos auxiliar a caminhar para esse mal, e se o nosso pendor é para o mal, nós não estamos naturalmente abertos, receptivos às influências que os bons espíritos nos querem dar. E como diz na literatura espírita, quando nós damos as mãos aos espíritos maus, nos abraçamos com eles para andar, os bons espíritos, já vendo que não tem mais como nos influenciar, nos abandonam à própria sorte, muitas vezes. Porque não há nada o que fazer. Nós estamos com a porta tão fechada, tão chaveada para as boas influências, que eles nos deixam por um bom tempo à própria sorte, para que a gente, caminhando com os maus, dali a pouco se estrepe tão bem que, sentindo os efeitos, as consequências desse mal que a gente está praticando, a gente sinta a necessidade e passe então a abrir um pouco a nossa porta, e aí sim, bons espíritos estão ali para nos auxiliar, para tentar nos ajudar a retomar o caminho. Mas, como disse aí, as influências são dos dois lados, e isso é bom, porque isso nos põe à prova na prática do bem ou na resistência ao mal. Então a pergunta, ela questiona por que Deus, né? Por que Deus permite? Seria mais fácil ele colocar só gente boa no nosso meio? Só gente boa, tanto encarnado quanto desencarnado, para nos influenciar sempre para o bem. Mas veja que na resposta, né, o João até lembrou, né? Nós somos propensos, né, ao mal. Nós somos propensos. Então a gente viver no meio do bem, acho que até a gente não ficaria muito confortável, não. A gente ficaria muito, muito contrariado, né?
já que a gente é propenso para o mal, e tá no meio só de gente boa, fala, que coisa chata esse povo, hein? Povinho. Não tem nada, não é muito animado não, prefiro o outro lugar, porque aqui não tem muita animação não. Então é uma situação até de sintonia mesmo, né? Como o tempo todo a gente estuda, né? É sintonia, né? Então vou ter sempre uma nuvem de espíritos que pensam parecido comigo. E aí eu vou me modificando coletivamente, né? Não só eu, mas toda a minha volta vai se modificando com as minhas decisões pro bem, se isso for da minha vontade, da minha escolha. Orlando, você quer comentar? Não, Muito tá bem. bem comentado. Muito bem, 3 minutinhos para o nosso horário. Já. Já, né? Passou rápido, né? Pois é. Passa. É Passa rápido. rapidão. Então, te devolvo a palavra. Então, eu vou passar o encerramento para o João fazer para nós. Mandamos poucas perguntas hoje, da 461 a 466 só. Nós estamos meio falador, né? Mas é um assunto que a gente tem um pouco mais de convivência, talvez, né? Ou de reflexão. Isso é importante. Importante que seja assim. Né? Importante que seja assim, porque são temas importantes quando a gente conversa com a comunidade, com as pessoas, quando a gente dialoga, quando a gente precisa responder a alguém uma questão, né? Então, mais uma vez estamos encerrando mais uma live, né? 89ª? 98. 98ª? 98. Certo. Então, quase 100 lives já. Dando graças a Deus por todo esse percurso, pelas questões de hoje, pela assistência espiritual, né, pela possibilidade da gente viver esse momento de cooperação, esse momento fraterno, né, de busca do conhecimento. E rogando que esse espírito de discernimento, esse espírito de atenção, de vigilância, que está por trás das respostas, a necessidade que está por trás das respostas das questões de hoje, seja cultivado, possa ser cultivado, mantido por cada um de nós, para que no dia a dia a gente aproveite as boas influências, esteja aberto a elas e a gente possa estar cuidadoso e crítico com as más influências. E consciente dos nossos pendores, dos nossos sentimentos. E hoje mexeu com a parte de sentimentos, falando de inveja, falando de incapacidade de ver a felicidade do outro. Que o nosso final de semana, então, seja protegido de paz, de luz, de proveito. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Muito bem.